O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos agora para a coluna da professora Vivian Almeida. Olá, pessoal, espero que estejam todos bem. Eu estava aqui com saudade de falar com e para vocês. Hoje eu queria trazer um assunto que está sendo divulgado entre ontem e hoje, bem preocupante, bem alarmante, apesar de não surpreendente. O PNUD, o Programa das Nações Unidas pelo Desenvolvimento, divulgou um relatório em que foi consolidado o diagnóstico de que as multicrises dessa década levou as multicrises Covid-19, guerra da Ucrânia e, por consequência, como resultado, um aumento inflacionário, fez com que aproximadamente mais de 165 milhões de pessoas fossem jogadas para baixo da linha da pobreza ao redor do globo, em países de renda baixa e renda média, o que consolida o preocupante e triste número de que mais de aproximadamente 1 bilhão e 65 milhões de pessoas hoje vivem com menos de $3,65 por dia, configurando a pobreza, e dessas 75 milhões vivem com menos de $2,15 por dia, o que as classifica abaixo da linha de extrema pobreza. Esse relatório tem como diagnóstico, para além da aferição do aumento do número de pessoas abaixo da linha de pobreza, a partir desse cenário de multicrises, que 25 países gastam mais do que 20% para sanar dívidas externas, mais de 20% das suas receitas para sanar dívidas externas. E por que eu queria trazer esse dado e o que repercutir desse dado com vocês? Assim, como a gente tem falado, né, ao longo dos últimos anos, tem 2 diagnósticos que a gente pode fazer em separado e depois consolidar. O primeiro é de que há uma observância ao redor do globo da piora da desigualdade de renda e qual é a consequência dessa piora da desigualdade de renda. A desigualdade de renda, ela vai para além da questão da dimensão renda, né, mas muito de como a gente acessa bem-estar. E como a gente acessa bem-estar para além da medida renda, também tem relação com o acesso à educação, o acesso à saúde, e justamente em períodos de crise, essa vulnerabilidade, ela intensifica a piora das condições de vida. Então, se você está ali, né, assim, tentando trazer para um exemplo cotidiano, se você está ali, contando seu salário, vivendo ali para pagar conta, para pagar boleto, não sobra nada, saúde deixada de lado, educação ali limítrofe. Quando vem uma crise, é como se você não tivesse as armas necessárias para ultrapassar essa crise. Né? E aí, obviamente, não estou culpabilizando nenhum indivíduo, né? Estou falando aqui de uma forma genérica. Então, essas crises em um contexto em que já há uma fragilidade em termos de bem-estar, piora bastante essa situação. Então, é uma retroalimentação de uma precariedade social. Você não tem acesso à saúde, ou mal tem acesso à saúde, à educação, a sua renda ali está no limite, vem uma crise automaticamente traz uma piora e isso acaba intensificando porque você não tem os elementos necessários para ultrapassar essa crise. Né? É só a gente pensar aqui na pandemia, cada um pense nos seus elementos individuais, mas quem conseguiu passar melhor pela pandemia foi quem conseguiu manter emprego, ou então quem tinha uma poupança, e obviamente quem não tinha passou muito pior, e aí a própria retomada da crise também fica pior. Então, isso por um lado, né, o contexto em que o mundo, nos últimos anos, nas últimas décadas, especialmente pós-crise de 2008, vem traduzindo uma piora das condições de vida para muitos países, para uma parcela considerável da população global, faz com que as crises elas tendam a intensificar essa piora nas condições de vida.
Por outro lado, essa análise ela vem associada a uma própria discussão sobre a teoria econômica, né? Como a gente vem falando constantemente aqui nesse espaço, a teoria econômica vem passando por uma espécie de escrutínio público, justamente na pergunta de como garantir bem-estar para a população com as ferramentas e as políticas elaboradas, desenvolvidas e aplicadas no mundo que não mais existe. Então, se a gente pensa, por exemplo, nas dívidas externas, né, na própria figura do FMI, em como foi criado para auxiliar países com problemas crônicos no balanço de pagamentos, através de empréstimos, e esses empréstimos convertidos em dívidas que devem ser pagas. E o mecanismo da dívida, o mecanismo de como pagar, de como você buscar responsabilidade fiscal e honrar seus compromissos, através, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem, né, passado muito por esse debate, através do aumento da taxa de juros, coloca em questão como que esses próprios governos que precisam manter a saúde fiscal, que precisam honrar seus compromissos para que você não tenha uma aceleração inflacionária no futuro, né, para que você não aumente o risco. Mas como que eles, ao perseguir esse modelo econômico, como que garantem bem-estar? Porque, afinal de contas, né, se você precisa pegar esse dinheiro para honrar os seus compromissos, para sanar dívidas externas, aquilo que deveria se traduzir em gastos sociais para garantir os investimentos necessários para que a população tenha acesso a bem-estar, se desenvolva e até na ocorrência de uma crise possa, de alguma forma, garantir, né, um nível mínimo de dignidade, de bem-estar para atravessar essa crise, essa equação não fecha. Então, dos resultados desse relatório, né, para além, obviamente, desse terrível diagnóstico, é uma discussão de que, olha, se a gente pensar, né, nos países, né, esses 25 países que gastam mais de 20% das suas receitas para sanar essas dívidas externas, né, assim, o que tende a aumentar se os juros internacionais continuem a aumentar. Se a gente pensa em como eliminar a pobreza, em como transformar esses gastos em gastos sociais, uma das contas que o PNUD faz é que para retirar 665 milhões de pessoas, né, que foram levadas à pobreza nos últimos anos, isso ia custar aproximadamente 14 bilhões de dólares, o que equivale a 0,009% do PIB de 2022, do PIB mundial em 2022. E se a gente retroage esse tempo, né, para 2020, para as pessoas, para tentar fazer com que o mundo volte, né, para a linha de pobreza de 2020, esse custo ia ser de 107 bilhões, o que representa 0,065% do PIB. Então, uma das discussões abertas aí na esteira desse relatório é o secretário-geral, né, pedindo para uma revisão de como são distribuídos os recursos no mundo e como que eles são usados para, de alguma forma, garantir, né, bem-estar e garantir dignidade para a população. Essa é uma discussão que ela tem sido manifestada em várias formas, né? Desde um relatório tão amplo quanto esse, com relação à pobreza, com relação ao número de pessoas abaixo da linha de pobreza, abaixo da linha da extrema pobreza, de qual o dinheiro necessário para tirar essas pessoas da linha da pobreza, até das discussões individuais, né? Como que as gerações elas têm manifestado a sua exaustão diante da busca pela manutenção da atividade econômica, pela manutenção de uma renda, pela manutenção da sua garantia de vida, e toda vez que a gente tem aí uma cena pujante de discussão, a gente sabe que a gente está aí
numa posição de uma pré-mudança, né? Numa posição de uma reorganização. É claro que mudança e reorganização não quer dizer necessariamente algo positivo, mas é interessante a gente ver como, por várias frentes, por vários âmbitos, por vários meios, por várias discussões, a gente tem sido sempre compelido a pensar sobre como os recursos têm sido distribuídos no mundo nos últimos tempos, né? Essa é uma discussão que a crise de 2008 trouxe e ainda não foi embora, porque, obviamente, a gente não resolveu quase nada nesse aspecto. Então, era isso que eu queria trazer para vocês, um pouco sobre essa discussão, inclusive geracional. Queria aqui recomendar para vocês um episódio do Bom Dia Óbvios, que é sobre a geração millennial e seu esgotamento. Salvo engano, é o último episódio que foi lançado. Assim, tá bem interessante, uma discussão bem marcada sobre como a gente se relaciona com o trabalho, se relaciona com a vida, com a sociedade, e como é uma marca dessa geração, que eu estou incluída, que é a exaustão, que é o cansaço. Bom, é isso, pessoal. É uma ótima semana para vocês e a gente se vê na semana que vem.